Bom, é Natal, né? Já começou o fim do ano. Começou o encerramento do ano. Irmãos, eu estou com dificuldade para pregar hoje, mas eu vou pregar. Depois que eu pregar, eu falo para vocês, porque nada vai me impedir de transmitir a palavra de Deus. Lucas 2, de 1 a 18. Vamos comemorar o Natal, irmãos. A partir desse mês, vamos ter mensagens que falam dessa boa nova, que nos dá alegria, que nos traz uma notícia maravilhosa. Jesus nasceu. Vamos abrir Lucas capítulo 2, de 1 a 18. Lucas 2, de 1 a 18. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o divulgar o que lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Eis que vos trago novas de grande alegria. Eis que vos trago novas de grande alegria. Queridos, o Evangelho não se inicia como a maioria das histórias. Assim era uma vez. O relato do nascimento de Jesus não foi relatado como um conto de fadas, nem como lendas, nem como os mitos.
ou até mesmo nem como a Guerra nas Estrelas. Quem assistiu a Guerra nas Estrelas? Ó, o Leong gostava, levantou a mão ali. O relato bíblico do nascimento de Jesus não se trata de uma metáfora, é real. E tudo isso aconteceu. Eis a razão pela qual isso é tão importante. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. A mensagem revelada não é um conselho para os homens. A mensagem revelada do que você deve fazer são novas, são um relato do que já foi feito. O conselho o incentiva a fazer algo acontecer. As novas incentivam a reconhecer algo que já aconteceu. O conselho diz que cabe a você agir. As novas dizem o que outra pessoa agiu por você. Consegue perceber a diferença? O conselho, por exemplo, ele diz para você qual o caminho que você deve seguir. As boas novas dizem que não. Alguém já fez, já trilhou o caminho por você. Suponhamos que um exército invasor avance sobre uma cidade e ela precisa de conselheiros militares, necessitam de que alguém diga onde os bastiões e as trincheiras devem ficar, onde os atiradores devem ficar, para onde os tanques e a hora que os tanques devem ir. Todavia, se um grande rei interceptou e derrotou o exército invasor, do que a cidade precisa? Não precisa mais de conselheiros militares, mas precisa de alguém que dê essas boas novas. Mensageiros, queridos, no grego é ângelos, anjos. Mensageiros dizem o que devemos fazer, mas, ou melhor, mensageiros não dizem o que devemos fazer, mas em vez disso anuncia e traz notícia. E nesse caso, os anjos trazem uma notícia de grande alegria. Em outras palavras, parem de fugir, essa é a mensagem. Parem de construir fortificações, parem de tentar se salvar. O rei já os salvou. Algo foi feito por você. Obrigado. Não, vamos lá. É o vento que está levando. Se cair, pode deixar, porque não pode fugir essa aqui, tá? Essa aqui já foi. O rei já os salvou, algo já foi feito por você. E isso muda tudo. Não existe nenhuma moral na história da natividade. Os pastores, os pais de Jesus, José e Maria, os magos não são apresentados, acima de tudo, como exemplo para nós. Nessa narrativa dos evangelhos, não estão lhe dizendo o que deveríamos fazer, mas o que Deus já fez por nós. Quando lemos esse texto, a gente não olha para tirar lições do comportamento dos pastores, a gente não deve olhar para tirar aprender com o que os pastores fizeram ou o que Maria e José fizeram. Até porque o texto diz que Maria guardava tudo em silêncio no seu coração. Ela não fez nada. Ela apenas deu à luz. Aliás, isso é muito ao menino Jesus. Mas toda essa história aconteceu para dizer a você
que você não precisa fazer mais nada. Deus fez por nós. Então, a primeira e também principal lição que aprendemos é que o Evangelho de Boas Novas é uma proclamação de que você não se salva. Deus veio salvá-lo. Irmãos, quantas vezes a gente olha para o mundo tentando achar salvação. O mundo tentando merecer a vida eterna. O mundo tentando, se esforçando para ser merecedor, para cumprir ou realizar algo que possa justificar os seus pecados. Mas diante da santidade de Deus, a Bíblia diz que nenhum homem, nenhum sequer, foi achado justo o suficiente para se salvar. Por isso Deus deu essa boa nova, por isso Deus mandou o seu anjo, mandou aquele mensageiro, mandou aquele coral para dizer que ele já venceu a batalha por você. Ele já fez por você. Não é o seu modo de viver que vai te salvar, mas vai ser o receber o presente de Deus, porque Ele fez tudo o que precisava fazer por você. Em Gálatas 1, 3 a 5 diz: graça a vós da parte e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus, Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Ele já fez por você. Ele nos livrou. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: porquanto há só Deus, e um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele se deu em resgate. Irmãos, que fique claro que a mensagem de boas novas é o maior presente que já recebemos. Porque ele já pagou o preço do seu pecado. Não é a sua vida de santidade que vai levar você para o céu. Vida de santidade é uma consequência quando tentamos viver em obediência. E aí a palavra diz, tentamos viver. Porque não é fácil. Porque é difícil. Porque a nossa carne milita contra o sangue milita contra a carne. Então não é a minha vida de santidade que vai me levar a Deus, mas sim o que Cristo fez por nós. Em João 4,10 diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Propiciação na Bíblia Antiga, hein, Renato? Agora, toda vez que eu leio uma palavra assim, eu lembro de você. Mas como sacrifício, como substituição pelos nossos pecados. Jesus nos amou, não foi eu e você que amou Ele, e aí tentamos nos fazer merecedores. Ele nos amou primeiro, e Ele se ofereceu como sacrifício por nossos pecados.
A segunda lição desse texto é que Deus cumpre as suas promessas. Quando o anjo do Senhor desceu para dar as boas novas, Deus estava cumprindo a sua promessa. Você já viu alguém prometer algo e não cumprir? Claro que você já viu. Aliás, acho que até você já prometeu e não cumpriu. Ou não? Eu, pelo menos, já disse. Ano que vem vai ser diferente. E não foi diferente. Ano que vem vou emagrecer, vou fazer exercício. E não foi diferente. Até você já prometeu, eu garanto, muitas vezes. E não conseguiu cumprir. Mas faz parte das boas novas o saber que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Amém. Deus cumpre as suas promessas, querido, pode confiar. Há pelo menos 52 promessas no Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus. Você sabia disso? Pelo menos 52 promessas que foram cumpridas por Jesus. Eu quero lembrar algumas aqui. A mais antiga profecia se encontra em Gênesis 3,15. Diz o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo infligiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás, ao passo que Satanás feriria o calcanhar de Cristo, o fazendo sofrer. Jesus deu o golpe mortal na cabeça de Satanás, pois ele venceu a morte. Mas Satanás fez ele sofrer. E não foi pouco. A Bíblia diz que antes mesmo o seu suor transformou-se em sangue, porque ele sabia o sofrimento que viveria. A Bíblia também nos diz no Velho Testamento que o Messias sairia da casa de Davi. E realmente, quando você vê a genealogia de Jesus lá em Mateus, nós vemos o cumprimento da promessa. Jesus é descendente de Davi. O texto que nós lemos diz que ele foi se alistar em Belém, porque o grande César Augusto Imperador decretou como é que fala? Um censo, né? Oi? Recenseamento, né? Como hoje a gente fala que é censo, né? E cada um teve que ir à sua cidade natal, e aí nós vemos o cumprimento da profecia. E o interessante, quando você lê a genealogia de Jesus, nós vemos ali 5 mulheres. Olha que interessante, sabia que o judeu não contava as mulheres. Olha que maravilha como Jesus já muda, já quebra o paradigma, e ele cita que a sua descendência vieram de 5 mulheres, a qual 2, inclusive, uma delas não era nem judia, e a outra casou com um judeu, teve filho com um judeu, e a outra era uma prostituta. Olha Jesus quebrando paradigmas. Pois é. Se você ler algum dos livros do Antônio Renato Gusso, ele vai mostrar isso para você. Jesus quebrando paradigmas, a sua promessa é cumprida. Também o local, Jesus fala do local, a Bíblia, o Velho Testamento fala exatamente do local onde o Messias nasceria e foi cumprido. Também vemos no Velho Testamento o nascimento virginal. Uma virgem dará à luz, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel.
no nascimento virginal, a promessa foi cumprida. A profecia foi cumprida. Segundo Isaías 42 e Malaquias 3:1, Messias teria que ser precedido por um arauto, alguém que anunciasse a sua vinda. E assim aconteceu através de João Batista. E você conhece essa história muito bem. Também no Velho Testamento diz que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, Êxodo 2:46. Aqui é uma referência ao cordeiro pascual. Você lembra lá quando os judeus estavam lutando com Faraó para ter a liberdade? A última praga, Deus ordena que um cordeiro seja morto, um cordeiro perfeito, sem mancha, o melhor. Mas ele não poderia ter os seus ossos quebrados. E quando Jesus foi crucificado, era costume quebrar os ossos para que eles morressem logo com o peso do corpo, de cãibras, e não, no dia seguinte, um dia sagrado, o sábado, eles não tivessem ali expostos. Mas a Bíblia fala que quando eles foram a Jesus, ele já estava morto. E a promessa foi cumprida. Nenhum osso do cordeiro foi quebrado. Também vimos o sepultamento de Jesus em Isaías 53:9. O sepultamento dele seria como o dos ricos. Diz lá, depois você pode conferir na sua Bíblia, Isaías 53:9. E nós vemos José de Arimateia, um homem rico, pedindo autorização para sepultar o corpo de Jesus em um túmulo totalmente novo de um homem que era rico. O rei viria montado num jumentinho, Zacarias 9:9. O Messias haveria de ser crucificado, Zacarias 2:10, Isaías 53:5. Meu queridos, é claro que Deus cumpre suas promessas. Então, por que não se entregar a Ele? Então, por que, se Ele já pagou o preço, se você já foi comprado pelo seu sangue, se Ele fez tudo por você, e se Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas? Por que nos relutamos? Por que demoramos tanto tempo para se entregar por Ele? Queridos, por que não aceitar o presente de Deus? Essa é a mensagem que a igreja tem que levar. Essa é a mensagem que você, meu querido, tem que proclamar no Natal. Essa é a mensagem pura e plena do Evangelho de Cristo. Jesus já fez. Jesus trouxe uma nova de grande alegria. E o que nós temos levado? O que o mundo tem apregoado na mensagem do Natal? Essa reflexão eu penso em todos os anos, porque eu aprendi desde pequenininho com meus pais. Como é o seu Natal? Qual mensagem você tem levado? Quando você enfeita a sua casa, para o Natal, qual a mensagem que você tem levado? Será que é a mensagem de boas novas? Será que você coloca um versículo, um texto bíblico, dizendo a mensagem real de fato, e que você agora acabou de ser lembrado? Que Jesus já pagou, que Jesus já fez?
E que a mensagem não é o que eu tenho que cumprir, do que eu tenho que fazer, quais os passos do meu viver, como eu devo viver para alcançar, mas sim que Jesus me amou e se entregou por mim, que ele já pagou o preço, ele já fez tudo. Hoje vos trago novas de grande alegria. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Na cidade, nos shoppings, nas festas da sua empresa, na sua família. Como você pode ajudar a levar essa mensagem? O mundo não prega essa mensagem. Nas TVs não falam sobre isso. Quando você vai ao shopping, você só vê Papai Noel e árvore de Natal. Você não vê Jesus. Possamos, queridos, sair daqui. Nós estamos iniciando o mês de Natal com esse desafio. Proclame a mensagem real de boas novas. Amém? Queridos, o que me aconteceu ali, eu tive uma arritmia. Meu coração estava batendo fora do ritmo. Eu senti, estava difícil puxar o ar. Estava difícil. E ela se perdurou. Eu não sei se ainda já voltou ao normal, mas eu sinto que está mais brando. E fazia muitos anos que isso não me acontecia. Eu já fiquei internado 2 vezes na UTI cardíaca por arritmia. E aconteceu, né? Então, mas eu falei, se eu vivo para Deus. Então, se eu estou aqui, porque Deus quer que eu esteja aqui. E enquanto eu conseguir, vou cumprir o meu papel. Claro, eu vou sair daqui agora, eu vou no hospital, vou fazer um eletrocardiograma, para ver se preciso ser medicado. Ainda sinto um pouquinho, acho que ela diminuiu, mas ainda tá um pouquinho. Mas às vezes deu calafrio, eu senti calafrio, às vezes dava uma sensação estranha, mas eu louvo a Deus porque eu consegui. E fazia mais de, acho que 10 anos que não acontecia isso, eu não sei, faz muito tempo. Mas Deus permitiu, né? E graças a Deus a mensagem foi pregada. Não faça isso ser em vão. Você é desafiado agora a levar essa mensagem, tá bom? Leva essa mensagem. Ponha na sua casa, eu vou pôr na minha, vou mandar fazer, vou colocar um cartaz na minha casa depois disso, na minha rua. Porque não foi à toa que Deus permitiu isso. Nós precisamos fazer diferença. O Natal verdadeiro depende da igreja de Cristo, de ser apregoado. Amém?